chamo Cecília, sou do grupo 5 e junto com a Amanda vou falar sobre especiação e ancestralidade. Os demais participantes do grupo são Ana Elisa, Enzo, Lucas, Maria Fernanda e Giovanni Vinícius. Bem, a especiação é a formação de novas espécies, mas para que isso ocorra é necessário alguns fatores. O primeiro deles é a variabilidade. A variabilidade ocorre quando os indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre eles mesmos. O outro fator é a seleção natural, que pode ser classificada quando há indivíduos mais aptos para sobreviver em ambiente X. Já o isolamento reprodutivo acontece quando duas populações de uma mesma espécie original se tornam diferentes entre si a ponto da reprodução não ser mais possível, formando duas espécies distintas. Existem diversos tipos de especiação. Uma delas é a alopátrica, que ocorre devido a uma barreira geográfica separando grupos da espécie original, causando alterações devido às condições ambientais diferentes que os grupos se encontram, entre outros fatores. Também existe a especiação simpátrica, que ocorre quando não existe isolamento geográfico e existem dois grupos distintos de uma mesma espécie vivendo em uma área, porém não ocorre cruzamento entre essas populações. E por fim, a especiação parapátrica, a qual ocorre quando duas populações da mesma espécie se diferenciam e ocupam áreas parecidas, mas ecologicamente distintas. Agora eu vou falar da extinção de espécies. O termo extinção se refere ao desaparecimento ou à morte de todos os indivíduos pertencentes a uma espécie. E ela pode ser classificada em extinção de espécie, que é quando os componentes de uma espécie deixam de existir ou quando os indivíduos se tornam tão poucos que não podem garantir a continuidade da espécie X. E isso pode ser dividido em local, quando ocorre só em uma determinada área, ou global, quando acontece no mundo todo. Já as extinções em massas se referem ao desaparecimento de um grande número de indivíduos de uma espécie em um período relativamente curto. Um exemplo disso é a arara azul. Oi, meu nome é Amanda, eu sou do 9º ano e eu vim falar sobre tipos de isolamento reprodutivos e a árvore filogenéticas. Bom, o isolamento reprodutivo existem dois, que é o pré-zigoto e o pós-zigoto. O pré-zigoto ele ocorre antes do zigoto se formar e se manifestar. Quando o acasalamento é impedido devido a diferenças comportamentais, épocas de acasalamento diferentes, etc. Já o pós-zigoto ocorre depois da formação do zigoto, havendo a formação do indivíduo, porém ele pode morrer antes de nascer ou então ser estéril, não podendo produzir descendentes. E as árvores filogenéticas, elas são diagramas que indicam as relações de parentesco entre grupos de seres vivos, né? Já extintos. Em uma filogenia, o nó e o ponto de união de um ramo com um ramo vizinho. E ele também representa o ancestral comum mais recente, compartilhado por ambas espécies.